Olá, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade ao nosso assunto. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito da membrana plasmática e os transportes da membrana plasmática. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então esse é o capítulo 5 e nós vamos falar sobre as membranas celulares, membrana plasmática. Às vezes vocês vão encontrar também como plasmalema, tá? E vai estar na página 45 do livro de vocês. Pessoal, então, retomando, o que seria esse envoltório nuclear? A membrana plasmática. E ela vai ter algumas funções. Essa função aqui são as principais, como proteção. Por que proteção? Porque ela controla a entrada e saída de substâncias. E por ela controlar a entrada e saída de substâncias, quer dizer que ela não deixa entrar qualquer substância e nem sair. Portanto, ela possui uma característica chamada permeabilidade seletiva. Se a gente for falar da composição química dessa membrana, ela é composta por lipídios e proteínas, que são substâncias orgânicas que nós já estudamos anteriormente. Por isso que ela é chamada uma bicamada lipídica, a gente vai ver já já. E as propriedades, então ela tem que ser elástica, senão ela se rompe com facilidade, ela tem que ser capaz de regenerar para dar origem a outras células. Então, nós vamos ver cada uma dessas características da membrana plasmática. E como que é essa composição da membrana? Então, nós falamos que ela é composta por lipídios e por proteínas. Então, aqui a gente está vendo a camada lipídica, que ela é dupla. Então, tem esses fosfolipídios com a cabeça aqui para cima e a cauda para baixo, e os outros ao contrário, com a cauda para cima e a cabeça para baixo, formando então uma camada protetora. Eles são fosfolipídios, que nós já estudamos lá nos lipídios. E essa cabeça aqui, ela é hidrofílica, portanto, ela possui afinidade com a água, enquanto que a cauda, ela é hidrofóbica, ou seja, ela não gosta de água. E isso vai favorecer a integridade da membrana, porque se ela não fosse assim, a água passaria facilmente por ela aqui e desmancharia toda essa estrutura. Então, esse modelo é chamado de mosaico fluido e foi dado por Singer e Nicholson, quando eles começaram a estudar a membrana. Então, ela é composta por lipídios, então essa dupla camada lipídica, proteínas que podem ser integrais, ou seja, ela vai tomar conta de toda a estrutura da membrana, ou periférica, que ela está mais para baixo ou mais para cima. E temos também os oligocálix, que são carboidratos localizados aqui nessa membrana, que nós vamos falar um pouco dele mais para frente nessa aula. Então, para a membrana ter as funções que ela tem de proteção e dar integridade para a célula, vocês podem ver várias especializações. Então aqui a gente vai ver a microvilosidades, que são evaginações da membrana, né? Ela se projeta e essas estruturas ajudam a aumentar a superfície de absorção. Onde que elas estão presentes? Em células do epitélio intestinal. Então, o intestino, ele tem a função de absorção de água. Então, as suas células, tendo microvelocidades, aumentam a superfície de absorção e facilitam essa função. Tem as invaginações, que é como se fossem uns dedos. Então, tá vendo essas reentrâncias aqui em que uma célula consegue se conectar com a outra. E essas invaginações são presentes nas células do canal renal e também ajudam na absorção de água, mas vocês podem verificar que aqui invaginações na base da célula, enquanto que aqui as microvilosidades estão presentes na parte superior, apical da célula. Aqui essa imagem ficou um pouquinho desfocada, mas dá para entender mais ou menos como que é então essa dupla camada, essa parte de cima, a de baixo de fosfolipídios com as suas cabeças e caudas e as proteínas que integram a membrana. Outra especialização que nós podemos ver são os desmossomos, que são como se fossem velcros, características que fornecem características adesivas
para essa membrana, para que ela possa aderir a outra célula que está próxima a ela. E ela protege o organismo contra a penetração de corpos estranhos. Então temos muito desmossomos nas células epiteliais, na célula da pele, que ajudam a não entrar micro-organismo com facilidade. E as interdigitações, que ampliam a superfície de contato entre as células. Então a gente consegue ver aqui, ó, essas reentrâncias aqui em que uma célula consegue se aderir a outra como se fosse um quebra-cabeça e aumentar a sua superfície de contato. Todas elas aumentam a aderência e auxiliam na sustentação dessas células. Temos também a zônula de oclusão ou zônula oclusiva, que é como se fossem uns botõezinhos que prendem uma membrana a outra. E temos uma junção chamada de junção comunicante, que é um pouquinho mais larga do que a zônula oclusiva, e ela comunica, ela permite a passagem de substâncias entre uma célula e outra. Então, resumindo essa parte, a estrutura da membrana ela é do modelo mosaico fluido, né, por ter vários tipos de moléculas, então é um mosaico de substâncias, e fluido porque elas têm livre movimentação nessa membrana. A função dela, permeabilidade seletiva, porque ela não deixa passar qualquer coisa, e elas ajudam no reconhecimento celular. Então, para que células se unam formando tecidos, elas devem possuir na sua estrutura uma função para reconhecer células semelhantes a elas. E especializações. As mais pedidas são microvilosidades, as invaginações de base e os desmossomos e interdigitações que nós já vimos para que serve cada um deles. Então, microvilosidades aumentam a superfície de absorção e invaginações de base aumenta, promove o transporte de água e absorção de água nos rins, e os desmossomos e interdigitações ajudam a aderir as células umas nas outras. Então, é importante saber a função e qual célula que possui. E agora, por essa membrana que a gente já falou que possui essa capacidade de transportar substâncias quando ela permite, então nós vamos estudar os transportes dessa membrana, que pode ser passivo, ativo e em grande quantidade. Então, o passivo é aquele que não gasta energia, o ativo é aquele que gasta energia e em quantidade são moléculas maiores, grandes moléculas. Então, aqui a gente já viu que o fato dela permitir a passagem de algumas substâncias é chamado, semipermeável ou permeabilidade seletiva. Então, os transportes, a gente vai ver o passivo e o ativo. O passivo não há gasto de energia, o ativo há gasto de energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber que o transporte passivo ele vai ocorrer entre duas. Aqui a gente está falando de soluções, mas pode ser entre uma célula e outra, no caso, e não gasta energia. E aí a gente vai ver dois tipos de transporte passivo, a difusão e a osmose. A difusão, um tipo de transporte chamado de difusão simples, é quando eu tenho uma maior quantidade de substâncias em uma parte, em uma célula ou fora dela, e na outra eu tenho pouco. Então, o meu gradiente de concentração aqui está muito mais concentrado, tá vendo? Tem muito mais soluto, muito mais bolinhas vermelhas do que aqui. Com o tempo, a tendência sempre é equilibrar. Então, passado um tempo, essa membrana aqui no meio cheia de risquinhos é a membrana, como se fosse a membrana plasmática, que é uma membrana semipermeável. Com o tempo vai passar soluto do meio mais concentrado para o meio que estava menos concentrado, com o intuito de equilibrar essas soluções. Essa é a difusão simples. Qual a diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada? Na difusão simples, esse soluto vai penetrar na célula, ou vai passar de uma célula para outra, quando a sua concentração é maior na parte externa da célula e menor na parte interna da célula, ou seja, a favor do gradiente de concentração do mais concentrado para o menos concentrado. E a difusão facilitada é a mesma coisa, porém não passa pela membrana. Esse soluto vai precisar de proteínas, aquelas proteínas integrais que nós vimos, proteínas carregadoras ou carreadoras, transportadoras, que transportam esse soluto através da membrana. Então, aqui podemos ver a difusão facilitada, em que eu tenho uma proteína que vai ajudar a esse soluto, que está aqui no caso no exterior da célula, a penetrar na célula.
E a osmose? Qual que é a diferença da osmose? A osmose também não gasta energia, porém é uma passagem de solvente e não de soluto. E como que ocorre esse gradiente? Então vai passar solvente de onde tem menos concentração para onde tem mais concentração, de uma solução hipotônica para uma solução hipertônica. E isso é com o intuito de quê? O intuito de sempre equilibrar as concentrações. Então, quando a gente vê exemplos de osmose, por exemplo, em células de sangue, se essas células são colocadas no meio hipertônico, o que é hiper? Está mais concentrado. Então, a célula vai perder a água, portanto, ela fica murcha. Se é colocado no meio isotônico, isotônico é da mesma concentração. Então, esse meio externo tem a mesma concentração que o meio interno das células. Então, vai tanto perder quanto ganhar água, elas vão ficar da mesma forma, igual elas estão no sangue. Já no meio hipotônico, que é um meio menos concentrado do que o interior das células, ela vai ganhar muita água. E por ganhar água, ela pode explodir. Então, aqui as setinhas indicando a saída de água em meio hipertônico, tanto a entrada quanto a saída de água no meio isotônico, então a célula permanece igual, e a entrada de água no meio hipotônico. E isso vale para todas as células, então sempre vai cair exercício disso, é sempre isso que vocês têm que saber. Quando a célula vegetal, pelo fato dela ter parede celular com lignina, com celulose, e não vai murchar desse jeito que uma hemácia murcharia, então vai murchar o que? A membrana que está aqui. Essa parte azul em volta é a parede celular, ela não murcha. Então a gente não chama de murchar, a gente chama de plasmolizar. Então na célula vegetal muda um pouquinho o nome. Fala que vai ficar plasmolizada, vai ficar flácida, ou seja, a mesma coisa, e vai ficar túrgida, ela não estoura, ela vai ficar bem cheinha, bem gordinha, mas não vai estourar. E o transporte ativo é quando há uma passagem de uma substância de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração, não vai tender ao equilíbrio, sempre vai ser desequilibrado, então isso gasta energia. Então, a bomba de sódio e potássio é o mais famoso tipo de transporte ativo, e esse transporte é quando os íons de sódio e de potássio atravessam a membrana contra o seu gradiente de concentração. Então, a gente tem concentrações diferentes de sódio e potássio dentro e fora da célula. E a maior parte dessas células, a concentração de sódio é mais baixa dentro da célula. E a de potássio é o contrário, é mais baixa fora da célula. Então, o que acontece? O certo, o que acontece naturalmente? Naturalmente, se eu tenho mais potássio fora, o potássio entra para equilibrar, e o sódio que tem mais dentro, ele sai para equilibrar. Isso acontece natural, vai acontecer isso por difusão. Porém, com o gasto de energia, uma proteína que está ali na membrana, ela vai fazendo o contrário, ela vai pegando o potássio de dentro, jogando para fora, e vai pegando o sódio de fora, jogando para dentro, para manter sempre essa diferença de sódio e potássio. Isso é importante para que ocorra a transmissão nervosa. E o outro transporte que nós temos é a endocitose e a exocitose. Endocitose engloba substâncias para dentro da célula. Exocitose para fora, expulsa substâncias. Endocitose temos dois tipos, a fagocitose e a pinocitose. E a exocitose, a gente tem apenas a exocitose. Então, qual que é a diferença de pinocitose e fagocitose? Fagocitose engloba partículas sólidas a partir da emissão de um pseudópode. Já a pinocitose é o englobamento de partículas líquidas. Então, acontece uma invaginação, forma uma gotinha com o líquido que estava aqui no meio extracelular e forma uma vesícula. Então, aqui só mudando, né, dando a diferença de fagocitose e pinocitose. Outra, a mesma diferença, tá? E a exocitose é quando a gente expele, expulsa uma substância que deve ser eliminada da célula. Então, é para fora, chama-se exocitose. Geralmente, depois que vai digerir alguma substância que foi englobada, vai ser expulso o seu resto por exocitose. Então, aqui eu tenho uma exocitose, alguma coisa foi liberada, digerida, e aí vai ficar aqui uma vesícula, e essa vesícula aqui vai se acoplar à membrana e vai expulsar
a substância que ela precisava excluir da célula. E só para a gente reforçar e falar um pouco do glicocálix, esse glicocálix são estruturas de carboidrato que estão na parte externa da membrana e estão associadas a reconhecimento celular. Então é esse daqui, ó, são várias estruturas de carboidrato que estão na parte externa da membrana, geralmente associadas a proteínas, ó. E esse glicocálix vai fazer o reconhecimento celular. Pessoal, então, com isso a gente finaliza o conteúdo desse capítulo, unindo o que nós vimos no vídeo que eu mandei para vocês na aula passada com essa videoaula de hoje. Então, eu gostaria que vocês fizessem todos os exercícios desse capítulo, que estão na página 51, 52 e 53 do livro. E aí, vocês tendo dúvida, vocês apareçam no plantão de dúvidas pra gente resolver exercícios e tirar as dúvidas possíveis, tá bom? Bons estudos, beijo pra vocês!